Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 10 do ENAD 2023, prova de Engenharia Elétrica, que trata sobre autotransformador. Então vamos lá, vamos começar. Questão 10, ENAD 2023, que diz assim: a figura a seguir representa o diagrama esquemático de um autotransformador abaixador monofásico, 460-230 volts, 10 kVA. O lado de alta tensão é alimentado pelos terminais AD e os terminais B e D correspondem ao lado de baixa tensão. Então temos aí o diagrama esquemático do autotransformador. Então a gente vai detalhar mais à frente. Continuando, considerando como ideal o autotransformador retratado na figura, avalie as afirmações a seguir. 1. Alimentando uma carga nominal conectada aos terminais B e D, a fonte V1 fornecerá uma corrente de aproximadamente 21,7 amperes, a carga drenará uma corrente de aproximadamente 43,5 amperes e a corrente nos enrolamentos entre os terminais B e D será de aproximadamente 65,2 amperes. A relação 2. A relação entre as tensões 1 e 2, E1 e E2, é igual à relação entre o número de espiras do primário e do secundário, como em um transformador. 3. A relação entre as tensões E1 e E2, com o autotransformador operando em vazio, é igual à relação entre as impedâncias ZAB e ZBD, em que ZAB é a impedância ohms dos enrolamentos entre os terminais A e B e ZBD é a impedância ohms dos enrolamentos entre os terminais B e D. E 4, operando em vazio, a tensão E2 é igual à tensão E1. Então, é correto apenas o que se afirma em, e aí seguem as alternativas. Então, vamos lá. Primeiramente, a afirmação 1. Alimentando uma carga nominal conectada aos terminais B e D, a fonte V1 fornecerá uma corrente de aproximadamente 21,7 amperes, a carga drenará uma corrente de aproximadamente 43,5 amperes e a corrente nos enrolamentos entre os terminais B e D será de aproximadamente 65,2 amperes. Então, temos aqui o diagrama esquemático, do autotransformador, com as informações dadas iniciais, V1, a alimentação aqui da entrada, E1, a tensão entre A e D, aqui, E2 da saída, entre B e D. Então, com relação às correntes, a gente tem que entender o seguinte, os encaminhamentos. Primeiramente, chamar de I1, a corrente gerada aqui pela fonte V1, que vai ser a mesma que vai estar aqui entre A e B. Vamos ter também a corrente que eu vou chamar de IBD, que é essa corrente aqui de baixo, que na verdade ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima, desse jeito. E a corrente de saída que eu vou chamar de I2, tá? Então vai ser, digamos, o encaminhamento das correntes é esse aí, tá? Que é indicado nesse diagrama. Então, V1 é igual a I1, melhor dizendo, desculpa. V1 é igual a E1, que é igual a 460 volts, já que o autotransformador é abaixador, considerando as informações dadas, E que E2 é 230 volts, tá? Tensão na saída, tá bom? E S, a potência dada é 10 kVA. Então, I2, tá? I2 vai ser igual a S dividido por E2, tá? Potência dada por E2, 10.000 dividido por 230, e 43,5 amperes. E I1 vai ser S dividido por E1, 10.000 dividido por 460, 10 kVA por 460 volts, 21,7 amperes. E IBD vai ser igual a quê? Vai ser o I2 menos I1, tá? Analisando aqui o nó B, vamos dizer assim, eu tenho que I2 igual a I1 mais IBD. Então, IBD é I2 menos I1. Então, IBD vai ser 43,5 menos 21,7, tá? Que vai me dar
e BD 21,8, que é diferente de 65,2, né, dado aqui na afirmação. Portanto, essa afirmação 1 é falsa, ok? Vamos para a afirmação número 2, que diz o seguinte: a relação entre as tensões E1 e E2 é igual à relação entre o número de espiras do primário e do secundário em um transformador. Então, vamos avaliar aqui, analisar a situação. Então, temos aqui, né, a relação E1, E2 é igual a NAB, né, mais NBD. NAB, tá, é o número de espira aqui desse trecho AB, NBD é o número de espira do trecho BD, dividido, né, pelo número de espiras, né, relacionado aqui à saída E2, que é NBD. Tá? Mas eu sei que NAB mais NBD, tá? Corresponde à espira, né, daqui do primário, N1. E o NBD do secundário, N2. Portanto, né, E1 por E2, basta substituir, tem N1 por N2. Logo, nessa afirmação é correta, tá bom? Vamos para a terceira. A relação entre as tensões E1 e E2 com o autotransformador operando em vazio é igual à relação entre as impedâncias ZAB e ZBD, em que ZAB é a impedância ohms dos enrolamentos entre os terminais A e B, e ZBD é a impedância ohms dos enrolamentos entre os terminais B e D. Então, temos aqui novamente nosso autotransformador, aqui o NAB, o NBD, tenho também o Z1, né, a impedância aqui do primário, tem a impedância do secundário, Z2, vamos colocar aqui ZAB, né, desse impedância do trecho AB, só para ilustrar, assim como ZBD. Então, o que temos, né, como já vimos anteriormente aqui? E1 para E2 é igual a NAB mais NBD sobre NBD, que é o mesmo que N1 para N2. Ou seja, para o autotransformador operando em vazio, o que eu tenho, né, seguramente é isso aqui. A relação entre E1 e E2 é igual a N1 sobre N2, igual a relação do número de espiras. Já que o I2, a corrente no secundário, né, para operando em vazio, é nula, tá? Então, diante disso, eu posso afirmar o seguinte, que a impedância de um enrolamento é uma propriedade física que depende de fatores como o material, o comprimento e a área da seção transversal do fio e o número de espiras, né? Isso aí é ficar claro, né? Esse conceito de impedância, tá? Mas a relação de tensões no autotransformador ideal em vazio é determinada pela relação de espiras, como a gente falou e está registrado aqui em cima. É 1 sobre E2, N1 sobre N2. Com isso, né, para a gente concluir a nossa análise, a relação de impedância dos enrolamentos não é, em geral, igual à relação de espiras, tá? Não é, em geral, igual à relação de espiras. Portanto, a afirmação de que a relação entre as tensões E1 e E2 seja igual à relação entre as impedâncias EAB e ZBD num autotransformador em vazio, ela é falsa, tá? Ok? Beleza? Até porque, né, quando a gente coloca aqui o Z1 e o Z2, só o Z1 está praticamente, né, ele assume as duas impedâncias relacionadas aos dois trechos AB e BD, tá bom? Então, com isso, né, vamos para a afirmação número 4. Operando em vazio, a tensão E2 é igual à tensão E1, tá? Nosso diagrama está aí novamente. Então, a tensão E2 não é igual a E1 em um autotransformador abaixador operando em vazio, tá? Então, já temos isso aí. No caso dado, E1 foi dado 460 volts e E2 230 volts, né? Logo, elas não são idênticas. O que a gente sabe, como já foi falado, que a relação entre E1 e E2 é igual à relação entre o número de espiras, N1 para N2, ou NAB mais NBD sobre NBD, certo? Com isso, né, a gente pode afirmar que essa afirmação 4 também é falsa, beleza? Então, é correto apenas o que se afirma, né, na
afirmativa 2. Beleza? Espero que a questão tenha sido útil para você. Antes de terminarmos, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e também que deixe o seu like. Eu agradeço pela sua participação, convidando você para os próximos vídeos. Então, até lá!